Agora vamos encarar o problema da intercalação, que precisa ser resolvido de modo bastante eficiente para que o merge sort funcione. É uma rotina central ali do funcionamento do merge sort. De modo alto nível, é legal a gente ver as coisas em vários níveis assim para ajudar a compreensão. Em alto nível, o problema da intercalação pode ser definido como: dados dois subvetores ordenados, obter um vetor ordenado que corresponde à combinação dos dois, né, que tem todos os elementos que ambos têm ali, as mesmas repetições, tudo são mantidas. Eu quero esse vetor resultante totalmente ordenado. De modo, entrando em detalhes mais técnicos aqui da nossa implementação, né, porque no vídeo anterior a gente já viu a assinatura que essa função vai ter, o que eu vou pensar é que eu tenho um vetor v aqui e eu vou estar focado nos subvetores dele que vão de p até q-1 e o outro subvetor que vai de q até r-1. Notem que enquanto eu falo eu estou enfeitando a figurinha aqui para ficar claro, né? Essa divisão aqui do primeiro e segundo subvetor ela é bem conceitual. Um subvetor termina na posição q-1 do v, o outro começa já na posição q. Tá? Então, enquanto área de memória, eles são contínuos, mas a gente vai interpretar o pedaço que vai de p até q-1 como o primeiro subvetor, o pedaço que vai de q até r-1 como o segundo subvetor. Vou supor que os dois estão ordenados em ordem crescente, e eu quero obter, num vetor auxiliar aqui a princípio, a gente vai perceber que eu preciso de um espaço de memória auxiliar para essa função, num vetor auxiliar w aqui, o vetor em ordem crescente. Detalhe que eu vou ter que tomar um cuidadinho com os índices, porque esse vetor w, como ele é alocado só para fazer essa intercalação, ele tem tamanho r menos p. Tá? O tamanho de w aqui igual a r menos p, que é exatamente o tamanho dos dois subvetores juntos. Depois a gente entra em mais detalhes disso, por enquanto acreditem em mim. E ele vai então da posição 0 até a posição r menos p menos 1. Como começa no 0, vai sempre uma posição a menos do que o tamanho. Então esse é o desafio. Eu quero pegar tudo que está no primeiro subvetor, tudo que está no segundo e colocar em w de modo ordenado. Vejamos um exemplo aqui. Então eu vou colocar aqui, para o meu exemplo, o meu vetor v, com essa divisão conceitual, da qual eu estou falando. Então, digamos aqui que eu vou ter o 11, o 44, o 55, o 77, ficou meio espremido ali, né? O 22, o 33, o 66 e o 88. E como vocês podem ter visto ali na figura anterior, eu já estou induzindo aqui uma certa ideia para como resolver esse problema. Não é a única, mas é a que a gente vai abordar primeiro, que é percorrer cada subvetor, por isso os índices i e j ali, no início deles. Então, eu tenho o meu i começando aqui, o j começando aqui no segundo subvetor, eu vou percorrer cada um deles. E a cada momento eu vou olhar para os elementos apontados pelos índices i e j, verificar qual deles é o menor e colocar na posição corrente do vetor resultante w. O meu vetor w que tem tamanho para caber todos os elementos. A posição corrente começa o k aqui na posição 0. Notem qual que é a essência dessa ideia. É que, como eu estou sempre olhando ali no i e no j, eles vão ser dado que os subvetores são ordenados, eles vão ser o menor elemento que ainda não foi passado para o w, né, de cada um dos subvetores. O menor dentre esses dois vai ser o menor de todos os elementos que eu ainda não ordenei, que eu ainda não passei adiante. A ideia é essa, mas a gente vai entrar em mais detalhes para ficar mais claro. Então, primeiro fazendo um exemplo aqui, notem, né, que eu tenho aqui, olhando para o i e para o j, eu tenho o 11 e o 22. O 11 é o menor elemento dentre todos do primeiro subvetor, o 22 é o menor dentre todos do segundo. Verifico qual dos dois é menor entre eles. Ah, é o 11. Então eu passo o 11 para cá, avanço o i e avanço o k. Agora, o que eu estou olhando é todos os elementos o subvetor que falta aqui, né, esse pedacinho, com o que falta do segundo. No segundo não mudou, porque o j não avançou, afinal o elemento para o qual ele apontava não foi copiado para o w. No i avançou. Daí eu vou olhar agora para o 44 e para o 22. Qual dos dois é menor? O 22. Então coloca o 22 aqui, avança de novo o k, e dessa vez quem avança é o j. Agora eu vou olhar para esse subvetor aqui, a partir da posição do j, então
do 33 para frente e no primeiro subvetor do 44 para frente. Qual dos dois é o menor? É o 33. Passo o 33 para cá e novamente avanço o J. Então notem que eu sempre avanço aquele do qual eu copiei, até porque é uma permutação que eu quero obter no W, eu não posso copiar duas vezes o mesmo. Então seguindo aqui, eu vou fazer com um pouquinho menos de detalhes. Entre 66 e 44, avança o 44. Copia o 44, avança o K, avança o I. Entre 55 e 66, o 55 é menor. Então avança o K de novo, sempre avança, e avança o I. Agora, para a próxima posição, eu vou olhar entre o 77 e o 66. Nesse caso é o 66 que é o menor, copio ele, avanço o K e avanço o J. Os dois agora estão na última posição, isso é uma coincidência do meu exemplo, tá, gente? Podia ser que um vetor tivesse muitos elementos menores do que o outro, e daí um subvetor terminava antes que o outro, tá? Não tem nada garante que eles vão terminar juntinhos assim, só uma coincidência. No caso aqui, dentro do 77 e 88 vem o 77, o I avança de novo. Notem aqui que tem até um probleminha que a gente vai ter que analisar tecnicamente. Quando o I avança de novo, por conta dessa justa posição entre os vetores aqui, o primeiro subvetor e o segundo, na verdade, estão colados em memória. Quando o I avança de novo, ele passa a apontar para a primeira posição do segundo subvetor. Não faz sentido essa comparação. Então, basicamente, quando um subvetor acaba, eu entendo que os elementos que sobraram no outro são os maiores e copio eles. No caso, agora aqui eu vou copiar o 88, que era o que estava faltando. E daí eu tenho o vetor inteiro ordenado. Feita aqui, então, essa ideia, né, percorrer cada subvetor, colocando no vetor auxiliar o menor entre os dois da posição corrente, porque o princípio se aquele é o menor de cada posição, do sufixo de cada subvetor ali que ainda não foi copiado, ele é o menor do conjunto como um todo. Vejamos então aqui o código para olhar os detalhezinhos técnicos. O primeiro subvetor está entre P e Q menos 1. O segundo subvetor está entre Q e R menos 1. Como a gente já tinha falado. E eu quero obter os elementos ali entre P e R menos 1 no vetor resultante. Eu quero obter todos eles ordenados, supondo que os subvetores estão ordenados. Aqui eu vou ter vários auxiliares, a gente já entra em detalhes sobre eles. O I começa no início do primeiro subvetor. Então I igual a P, por conta disso. O J começa no início do segundo, J igual a Q. O K é o índice do meu vetor auxiliar, começa no 0. E o tamanho dos meus vetores é R menos P, o tamanho total. Isso por quê? Porque ele começa em P e termina, o segundo subvetor, que é o maior, está mais à direita, termina em R menos 1. Né? A posição R é 1 a mais dele. Como começa no P, R menos P dá o número de posições ali, o tamanho. Então eu começo alocando o vetor W aqui, o meu vetor auxiliar, com espaço suficiente para armazenar tan inteiros, onde tan é exatamente R menos P. E daí eu tenho o meu laço principal. Note que esse laço principal, eu até coloquei o comentário aqui para destacar, ele continua enquanto I é menor do que Q e, importante que E, J é menor do que R. Ou seja, quando não chegou ao fim de nenhum subvetor. Isso é muito importante, por causa daquele comentário que eu fiz até no exemplo. Quando um subvetor termina, as comparações não fazem mais sentido, porque eu estou apontando, seja para o primeiro, ou seja o primeiro que terminou ou o segundo que terminou, eu vou passar a apontar a posição VI ou a posição VJ para uma posição de memória que não representa mais um elemento daquele subvetor. Aquele subvetor conceitualmente acabou. Pode ser que eu vou apontar, se for o J, se for o segundo subvetor que terminou, para uma posição de memória que talvez nem esteja alocada. Se for o I, para o menor elemento do segundo subvetor. Não faz sentido mais. Conceitualmente, aquele subvetor já acabou. Então, eu continuo aqui enquanto ambos têm elementos. Porque daí faz sentido comparar. E daí eu sempre comparo o VI com o VJ. Aqui, nesse if, eu estou comparando o VI com o VJ. Se o elemento for menor ou igual, se o VI for menor ou igual que o VJ, eu copio do primeiro subvetor. No else aqui é o contrário, o elemento apontado por J era menor, nesse caso eu copio do segundo subvetor. Ah, mas professor, tem diferença esse menor ou igual? Você colocou aqui menor ou igual, né? Se for igual, eu não preciso copiar de um ou de outro? Para obter uma ordenação, sim, mas isso vai afetar lá na frente a estabilidade. Então pensem no impacto que isso tem. A gente vai falar do conceito de estabilidade, para quem não lembra, na parte da análise. Eu vou recapitular para vocês, mas isso vai ser relevante. De qualquer forma, quando eu saio
desse laço aqui, não necessariamente eu terminei de copiar todos os elementos, tá? Porque eu saio dele porque um dos subvetores chegou ao fim, não ambos, né? A condição é que eu continuo enquanto os dois ainda têm posições, têm elementos válidos. Se um deles chegar ao fim, eu já vou sair. Então eu tenho que copiar o que sobrou. E é isso que esses dois whiles aqui fazem. Né? No primeiro ali, eu vou continuar enquanto i for menor do que q, que é o limite aqui do primeiro subvetor, copiando do primeiro, exclusivamente. Tá? Copiando do primeiro para w. Aqui no outro, eu vou enquanto o segundo subvetor não acabou copiando do segundo. Então, aqui eu estou copiando o que sobrou nos subvetores justamente por conta desse detalhe importante da implementação daquele while. Né? Essa condição aqui do while me garante que quando eu saio, um dos subvetores terminou, mas não ambos. E, inclusive, isso tem a ver com uma sutileza que em nenhuma iteração, em nenhuma execução desse algoritmo, eu vou entrar em ambos esses whiles aqui. Tá? Porque sempre que eu sair do while anterior, um dos vetores necessariamente acabou. Então, um desses whiles vai dar falha imediata. O outro vai ter uma sobra lá, que pode ser de um ou mais elementos. Tá legal. Quando isso tudo termina, o vetor w está com os elementos ordenados, se a gente fez tudo certo, e eu espero que sim, espero que seja tudo correto aqui. Daí falta voltar para o vetor original, o w era só um auxiliar. Né? E é isso que eu faço nesse forzinho aqui. Eu estou copiando para o original com um detalhe importante. Lembra que o w ele vai de 0 até r-p-1, né? Até o tamanho -1 ali. Na hora de copiar, eu tenho que fazer o deslocamento adequado. Lembrando que o meu primeiro subvetor v começa na posição p. Por isso, esse cuidado aqui, que eu copio da posição k do w para a posição p mais k no v. Tá? Porque a posição inicial do w é 0, a posição inicial no v é p. E por fim eu libero o w. Feita aqui esse overview sobre o código, vamos falar aqui da análise do intercala. A gente vai falar tanto da corretude dele, quanto da eficiência. A corretude eu não vou aprofundar, mas quando a gente fala de algoritmos iterativos, mostrar que esse algoritmo está correto tem a ver com identificar os invariantes de laço, tem a ver com identificar propriedades invariantes ali que se mantêm ao longo de todas as iterações. No caso, eu quero só destacar para vocês quais são algumas dessas propriedades que se mantêm para esse algoritmo. Então, no caso aqui, a primeira propriedade é que de 0 até k-1, o prefixo, a parte da qual eu já passei do vetor w, do vetor auxiliar w, contém os elementos dos respectivos prefixos do primeiro e do segundo subvetor, né, que vai de p até i-1 e de q até j-1. Lembrando que as posições correntes são i, j e k. Né? Então, tudo que veio antes disso já foi preenchido. E sempre foi preenchido, né, com os respectivos prefixos. Então, tudo que estava no início de p, no início do primeiro subvetor, no início do segundo subvetor, está agora no início do vetor auxiliar w. Além disso, essa parte está ordenada. Tá? Do jeito que a gente coloca lá, a gente sempre mantém ela ordenada. Mas não só isso, não só o prefixo do w está ordenado, mas ele vai ter sempre os menores elementos. Tá? Essa comparaçãozinha aqui ela é um abuso de notação. Eu estou falando que um subvetor é menor do que outro subvetor. Na verdade, o jeito de ler isso, tá, significa qualquer elemento do subvetor w, aqui, que vai de 0 até k-1 do prefixo de w, é menor ou igual que qualquer elemento que ainda não foi movido dos subvetores lá do primeiro ou do segundo subvetor, a partir da posição i ou da posição j em diante, né, porque são os que ainda não foram movidos. Então isso é um jeito de deixar clara essa propriedade, que a gente está movendo os menores primeiro. No fundo, podem ler dessa forma. E para fazer essa prova formalmente, o que a gente tem que fazer usando esses invariantes, provar por indução que de uma iteração a outra, né, é o passo indutivo, de uma iteração a outra do algoritmo, essas propriedades se mantêm. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Eu só gosto de deixar os invariantes aqui porque eles ajudam a entender melhor o algoritmo. Se vocês tentarem conectar ali, é um bom exercício de compreensão. Mas eu não vou entrar em detalhes da prova formal aqui por indução matemática. Dito isso, ao final, né, acreditando nesses invariantes, no final o k ele está lá no fim do vetor auxiliar, então o vetor auxiliar inteiro está ordenado. Tá? Ele contém todos os elementos dos subvetores, graças ao primeiro invariante, e ele está totalmente ordenado. Então
no fim nós temos a solução que a gente gostaria, daí é só copiar ela de volta, né, porque é o último passo do algoritmo. Agora, na questão da eficiência de tempo do intercala, a gente tem, eu vou começar dando spoiler, né, o número de operações que a gente faz é da ordem do tamanho dos subvetores somados, tá? Que é O de tan aqui. Tá? Então, é O de R menos P, que é a mesma coisa da ordem do tamanho. E isso é bom, isso é o que a gente queria, porque lembra, a nossa restrição era eu preciso fazer essa intercalação de modo muito eficiente, eu preciso fazer isso em tempo linear. E o que eu estou dizendo para vocês é, conseguimos, tá linear no tamanho dos subvetores considerados. Para verificar que essa minha alegação, afinal eu só estou falando a princípio, né? Como que a gente faz? A gente tem vários laços aqui, né? Não tem laços aninhados, mas tem vários laços em sequência. Então, um jeito que eu gosto de analisar isso para compreender é perceber que em cada iteração de qualquer um dos três laços, se eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem, sempre ou o i ou o j estão aumentando. Então, nesse laço aqui de baixo para cima, nesse aqui, o j sempre aumenta a toda iteração, o i sempre aumenta em toda iteração. Aqui, nesse laço de cima, vai variar. Pode ser que o i aumente, pode ser que o j aumente, mas nunca passa uma iteração em que um dos dois não aumenta. Ao mesmo tempo, em todos os laços, está garantido que o i nunca passa do tamanho q e o j nunca passa do valor r. Tá? Então, o número de iterações vai estar restrito pela diferença entre o início do i e q, o i começa em p e vai até q, o início do j que começa em q e vai até r. O total está restrito por isso, tá? Que é essa última observação aqui da análise. Como o i começa em p e termina em q, a variação dele vai ser, né, o máximo de iterações em que o i aumenta vai ser q menos p. Assim, toda iteração ou i ou j aumenta, o número de iterações em que o i aumenta pode ser no máximo q menos p, porque ele começa em p, vai até q no máximo, daí os laços acabam, por esse critério. De modo semelhante, o número máximo de iterações em que o j aumenta, dado que ele começa em q e termina em r, vai ser r menos q. Então eu tenho dois sabores de iterações, mas no fim eu sei que esse é o máximo do primeiro tipo de iteração, esse é o máximo do segundo. O resultado disso vai ser aqui que eu vou ter q menos p mais r menos q, só reescrevendo, os q's vão cortar, e eu vou ter aqui no final r menos p, que é exatamente o que a gente está chamando de tamanho, até a nossa variável é o tamanho. Então, o número de iterações total é proporcional ao tamanho dos subvetores somados. Portanto, linear no tamanho da minha entrada.